você começar a pensar que eu fiquei maluca, eu juro que esse vídeo vai fazer sentido. Olá, eu sou a Ana Shermack do canal Pausa para um Café, seja muito bem-vindo, bem-vindo, bem-vinde se você é novo ou nova por aqui. Se você já é de casa, senta, pega o seu café que hoje a gente vai falar sobre poesia e RPG. Como a poesia pode te ajudar a ser um narrador de RPG muito melhor. Olha só, a poesia é uma coisa incrível e a gente vai falar sobre ela hoje. Talvez se você já acompanha o meu canal e não chegou aqui de surpresa, você sabe que eu amo poesia. Sou a louca do Dante, a louca da Divina Comédia, eu leio muita poesia. Ser um narrador ou um escritor de RPG, ou enfim, mestrar RPG, é consequentemente escrever histórias, né? Você pode não escrever em um papel, mas você está contando histórias. E seja para contar elas para os seus amigos, ou seja até mesmo para realmente publicar essas histórias em alguma revista, em algum projeto, seja que você queira ser realmente um escritor de RPG. Ou não, ou você só queira sentar no domingo e jogar com a sua família ou com seus amigos. Você, consequentemente, está ali criando esses universos e mundos e histórias. Você está contando histórias. Então, você precisa estruturar suas ideias para poder transmiti-las a alguém, né? Para poder passar adiante. E o que pode te ajudar muito a estruturar essas ideias e passar elas de um melhor jeito é a poesia. A poesia é uma forma escrita baseada em imagens, né? Quando você lê ou escreve poesia, você estimula a sua imaginação. Parece que eu tô falando de RPG, não é mesmo? Criar essas imagens mais sólidas para poder narrar elas, para poder passar elas para o seu leitor através da poesia, estimula para que você possa criar essas imagens e transmiti-las às outras pessoas também no seu jogo de RPG. Se você é um narrador e sente dificuldade em tentar transmitir aquilo que você está visualizando, às vezes o seu maior problema como narrador de RPG, às vezes é descrever aquilo que você imaginou para quem você está narrando. Às vezes você tem uma cena que ela é incrível na sua cabeça, mas ela não consegue ser tão incrível para os seus jogadores. Às vezes você precisa de muitos recursos visuais para poder trazer aquilo para os seus narradores, seja imagem, seja token. Sabe quando a gente fala da imaginação realmente, né? De você não precisar tanto de recursos físicos para poder narrar. É claro que vai existir tipos e tipos de jogo, tem gente que vai achar que você só precisa muito de miniaturas e coisas e não consegue jogar sem isso. Se você quer melhorar suas descrições, deixar toda essa parte mais confortável para você, a poesia é um campo que pode te ajudar muito nisso. Existem escritores que trabalham muito essa forma de descrever cenários, por exemplo, em suas poesias, em suas escritas. Pode ser Jorge Luis Borges, não só nas poesias, mas também nos contos deles, mas enfim. Jorge Luis Borges, Walt Whitman, Dante Alighieri, por exemplo, né? Mas você consegue visualizar, por exemplo, todo o inferno do Dante. A gente consegue ver como, por exemplo, ilustradores e desenhistas conseguiram fazer as imagens e desenhar o inferno do Dante a partir apenas das descrições da poesia dele. Então, a poesia pode sim te ajudar a descrever cenários melhores. A poesia, ela é sobre emoção. A gente tá falando sobre emoção e sentimento. A gente escreve sobre emoção e sentimento. Não que a prosa não seja isso, mas na poesia a gente tem isso de forma mais forte, de forma mais acalentadora. A poesia também é sobre conectar esses sentimentos, sobre ligar essas emoções, né? Sobre emocionar com menos palavras, de forma mais rápida, o seu leitor da sua poesia, da sua obra. Então, uma forma, talvez, de deixar as suas histórias mais emocionantes e próxima dos seus jogadores seja trabalhar com enredos que transmitam essa união e que você possa aprender isso e resgatar de algumas poesias. Então a conexão que a poesia faz de pegar o leitor e conectar ele com esse sentimento que a poesia traz, pode ser algo que você pode resgatar para sua mesa de RPG e conseguir transportar emoções para os seus jogadores de forma muito mais fácil. Então a gente pode falar, por exemplo, de Mário Quintana, Pablo Neruda, Drummond ou a própria Emily Dickinson. Eles conseguiram transmitir emoções muito fortes a ponto de, por exemplo, você chorar lendo uma pequena poesia. Emily Dickinson faz isso comigo, por exemplo. Tem uma poesia dela que eu gosto muito sobre a morte. E ela fala sobre quando a morte não parou pra ela. E essa poesia é muito forte, é uma poesia muito bonita. E quando você lê ela em voz alta, você se conecta com a emoção daquela poesia. E eu acho que isso pode te ajudar a conectar muito mais sentimentos nas suas mesas de RPG.
A poesia também pode te ajudar a ser muito mais direto. Vamos ser sinceros, um dos maiores problemas de muitos mestres de RPG é jogar mais que o jogador. Sabe, aqueles monólogos gigantescos e prolixos? Ai, esquece isso, por favor. Deixa isso pra lá. Vamos ser direto ao ponto. Na poesia, a gente precisa aprender a usar as palavras certas. A gente precisa conhecer as palavras. A gente precisa usar a métrica, aprender a conhecer o nosso idioma. E quando a gente vai conhecendo essas palavras novas, a gente, consequentemente, vai usando melhor elas e vai colocando elas nos espaços corretos. E assim, sendo mais sucinto, mais rápido, mais objetivo no que a gente quer dizer. Então, a poesia pode te ajudar a se expressar melhor com menos palavras. E isso é muito útil quando você tá narrando um RPG. Às vezes você pode, com uma palavra, dizer o que você diria em um monólogo gigantesco e que teria, sei lá, perdido a atenção dos seus jogadores na metade, por exemplo, dele, sabe? E ali você pode concentrar muito mais informação, às vezes, nessa uma palavra ou uma frase que deixou os seus jogadores atentos e prestando atenção, porque cada palavra do que você diz importa. São poucas, mas são importantes. Talvez seja a hora de trocar monólogos prolixos por frases objetivas, e a poesia pode te ajudar nisso. Uma das coisas que eu recomendaria pra você, por exemplo, é assistir batalhas de poesia, as famosas slams. A gente vive uma experiência muito gostosa quando você assiste uma batalha de poesia. Eu já assisti algumas, eu super recomendo. No Rio de Janeiro acontecem muitas presenciais, você pode ir até lá e assistir. É uma experiência muito bacana. Eu já vi na Flip também, às vezes em eventos literários acontecem. E é muito legal. Por que, por exemplo, você não pode incorporar isso nas suas mesas, sabe? Fazer tipo uma batalha de poesia, sabe, dentro da sua aventura de RPG. Se isso se encaixar, se seus jogadores forem escritores também, ou se interessarem, por que não ter uma batalha de slam no meio da taverna? Pode ser legal. Fica aí a minha sugestão. Resumindo, a poesia é um mundo de descobertas. Ela pode ser um fantástico mundo de novas experiências para os mestres de RPG, e eu queria muito que vocês dessem uma pequena atençãozinha para poesia, porque eu acho que de verdade ela pode ensinar muita coisa para quem tá narrando RPG. Eu acho que sair um pouquinho da nossa bolha RPGística pode te ajudar a incrementar as suas atividades, as suas mesas, as suas aventuras de RPG e deixar tudo isso ainda mais legal para os seus jogadores. E aí, enfim, você vai criar mesas ainda mais fantásticas. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você quer conhecer um pouquinho mais das minhas mesas de RPG, a gente tem um canal chamado Pausa para um RPG, onde eu posto as minhas mesas que acontecem lá na Twitch. E aqui no Pausa também tem algumas mesas de RPG que eu já narrei, inspirada em Divina Comédia, anos 80, enfim. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!